Graça e paz, meus queridos irmãos da TV Caminho Livre. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, inimigos deste canal. Meus irmãos adventistas, sejam bem-vindos. Especialmente você que me odeia, que pensa que o que eu estou fazendo aqui é um serviço do próprio diabo. Especialmente você que pensa que a minha língua está dominada pelo Satanás. Especialmente você que pensa que eu sou mentiroso, que eu sou bandido, que eu sou ignorante. Você que já me chamou de cachorro. Especialmente você, que você seja abençoado com a exposição da palavra de Deus. Não com a minha, mas com a palavra de Deus. Muito bem. Mateus 25, 34. Estamos analisando nessa série de vídeos eleição divina, predestinação divina, soberania divina, responsabilidade humana, livre agência versus livre-arbítrio. Mateus 25, verso 34, diz assim: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Quer dizer que Deus, desde a fundação do mundo, ou seja, isso significa que foi antes, né? Desde a fundação do mundo, Ele preparou um reino para determinadas pessoas. A pergunta que eu faço é para você, meu irmão adventista, especialmente você que me odeia, você que é inimigo deste canal. A pergunta que eu faço é: Deus sabia de antemão, desde a fundação do mundo, quem seriam esses? Venham, benditos de meu Pai, herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Deus preparou o reino de Deus para um grupo de pessoas. Deus sabia quem seriam essas pessoas ou não? Irmão adventista, irmã adventista, sabia ou não sabia, irmão? Para refrescar sua memória, eu leio 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais: afastem-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Estou respondendo a pergunta para você, meu irmão ou minha irmã adventista. Deus sabia quem eram esses aqui, a quem Ele preparou o reino desde a fundação do mundo? Sabia ou não sabia? Hã? Deus conheceu ou não conheceu de antemão esses a quem Ele preparou o reino? Deus conheceu ou não? Aí eu me volto para Romanos de novo, capítulo 8, verso 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Deus conhecia ou não esses para quem Ele preparou o reino antes da fundação do mundo? Conhecia ou não? A Bíblia está dizendo que sim. A Bíblia está dizendo que sim. Aqui em Romanos mesmo, capítulo 11, verso 2, Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. E aconteceu um fato interessante antes, né, na história do profeta Elias, que Paulo trata aqui, a partir do verso 2 mesmo. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Elias dizendo para Deus: Senhor, só eu sobrei, Pai. Sou eu o único crente em Israel, Senhor, estou solitário.
Eu não tenho mais ninguém por mim, não tenho um parceiro, não tenho um companheiro. Só eu sobrei, Senhor, só eu. E Deus disse para ele: calma, Elias. Eu reservei, veja, Deus e a sua soberania. Eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então, Elias, não é o fato de você não saber quem foi escolhido por mim, quem foi reservado por mim, que significa que só exista você, de escolhido, de eleito, de justo, de reservado. Não, Elias, tem mais gente que eu reservei. Verso 5. Assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente. Olha aqui, igreja adventista. Você que diz que é a igreja remanescente. Assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a guarda do sábado, segundo o dom de profecia, não segundo a eleição da graça. Ou seja, se não fosse eleição, não haveria remanescente. Será que vocês não entendem isso? Quando é que vocês vão entender isso? Se não houvesse eleição, não haveria remanescente, não haveria igreja aqui na terra. Quando eu digo igreja, não estou falando de denominação, estou falando de gente de Deus. Coinonia, comunhão de crentes. Não haveria. Se não fosse eleição, não haveria remanescente. É isso que o texto está dizendo. Verso 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Aí verso 7 diz, olha, que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deu-lhes um espírito de profundo sono, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Vocês querem? Isso aqui olha, o que está escrito aqui está de conformidade com o que Jesus disse no Evangelho de Mateus, que foi relatado pelo evangelista Mateus, tanto no capítulo 11 quanto no capítulo 13. Se não houvesse eleição, não haveria igreja, não haveria remanescente. Portanto, meu irmão, encerrando o vídeo, eu te digo, muito cuidado quando você abrir a sua boca para dizer que eleição não é como nós estamos afirmando e que predestinação não existe, que predestinação é coisa do diabo. Muito cuidado, porque você estará trabalhando contra a palavra de Deus, que afirma categoricamente, como eu mostrei para vocês aqui, se não houvesse eleição, não haveria igreja, não haveria remanescente, não haveria povo de Deus aqui, mas é atribuição divina reservar para ele aqueles a quem ele veio salvar. Aqueles a quem ele disse isso aqui, ó, venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Deus conhece ou não conhece esses? Deus sabe quem são ou não sabe? E eu mostrei para vocês que Deus sabe quem são. Cada um desses aqui, a quem ele vai proferir isso aqui no final de tudo. Deus sabe. E por que ele sabe? Apocalipse 13, verso 8. E ela será adorada, a besta, né? Por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. O livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. E Deus colocou os nomes daqueles para quem ele preparou o reino, desde a fundação do mundo, no livro da vida. Deus conheceu esses de antemão, porque botou o nome deles no livro da vida, o seu, o meu. Ainda que você me xingue, me odeie por estar pregando o que eu estou pregando aqui, ainda que você me chame de bandido, de mentiroso, de cachorro, de filho do diabo, língua de Satanás, ainda que você faça tudo isso, Deus botou seu nomezinho, se você crê em Jesus mesmo de verdade, botou seu nomezinho no livro da vida antes da fundação do mundo. E por isso, se você vai dizer que Deus é injusto, ou não, é uma interpretação nossa, reformada, e nós estamos errados, porque Deus não é tirano, Deus não nos trata como bonequinhos ou marionetezinhos, você vai continuar repetindo esses clichêzinhos vagabundos até quando, irmão? Ô irmã, até quando vocês vão continuar resistindo à palavra de Deus, hein? Adventistas, povo remanescente que diz que acredita no está escrito. Agora eu estou advertindo vocês como um profeta adverte o povo. Tenham cuidado com a palavra de Deus. Tenham cuidado. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.